Bom dia, gente. Na aula de hoje a gente vai ver o tema de horizontes dos solos e também as classificações de alguns desses solos. Começando então com os horizontes, esses horizontes eles também são chamados de perfil do solo. O que é que são? Então, a gente corta o solo na vertical e a gente olha ele de lado, a gente acaba por enxergar algumas camadas. E essas camadas, cada uma com as suas características, elas são chamadas de horizontes. Essa questão dos horizontes, dependendo da bibliografia que utilizar, você vai encontrar letras diferentes. Então, tem algumas bibliografias bastante conhecidas no Brasil que os horizontes são chamados de A, B, C, D, etc. A bibliografia que eu consultei, uma bibliografia que é muito criada, mas ela acaba sendo mais internacional, ela divide os horizontes em O, A, E, B, C e R. E a gente vai ver daqui a pouquinho o que é que cada uma delas significa. Só para deixar também claro que apesar da gente dividir em uma, duas, três, cinco, seis horizontes ou seis camadas desses, se você fosse aprofundar aqui no estudo, a gente vai acabar vendo que tem subdivisões dessas letras. Então, por exemplo, eu posso ter um horizonte B, subdivisão T, um horizonte A, subdivisão P, horizonte O, subdivisão I também e diversas outras, tá? Mas, para facilitar o conhecimento dessa aula, vamos nos focar somente nessas seis. E aí, algumas características superficiais, gerais aqui, antes da gente ver cada uma delas, a gente tem que os horizontes A, eles são mais superficiais e eles são mais ricos em matéria orgânica, porque é a camada que fica mais acima, recebendo o resto das plantas e dos animais também. E aí, por causa dessa matéria orgânica, esses solos ficam com as cores mais escuras, podendo ser marrons, e os outros mais abaixo, que são chamados de subsuperfície, é o horizonte B, seria a segunda camada do solo, eles são pobres em matéria orgânica e por isso eles têm cores mais vivas, como por exemplo vermelhos, amarelos, vermelho amarelados, etc. De modo geral, quanto mais velho o solo, mais vivas vão ser as suas cores. Por quê? Porque deu mais tempo da intemperização, afetar esse solo e ocasionar as mudanças físico-químicas nele. Então, esse daqui é um processo de formação desses horizontes. Então, ele começa aqui com uma rocha, né? Vocês viram lá na parte de minerais, nós temos a rocha-mãe, por assim dizer, e ela está exposta aqui ao, ao ar, né? O ar e todas as intempéries. E aí, com o passar do tempo, essas intempéries vão formando aqui os horizontes, tá? Então, percebam que nessa figura está usando aquela classificação, outra classificação que comentei com vocês, de horizonte A, horizonte B, horizonte C e também horizonte da rocha mãe, que acabou ficando mais para baixo. Então, vamos começar a ver aqui agora essa nossa classificação, conforme vocês. É o horizonte O, que seria o horizonte orgânico. É onde a gente vê a presença mais de matéria orgânica, de plantas mortas e de resíduos animais. Esses horizontes eles são mais encontrados em florestas. Eles não ocorrem muito em pradarias, que são aqueles campos europeus em que a gente vê mais grama, né? E eles também são chamados de serrapilheira. Então é a primeira camada do solo em que, nessa figura aqui do lado, está exemplificada pelas subcamadas OI, OE e OA. Tá? Mas seria tudo isso daqui. Pode chegar a um palmo até uns 30 centímetros de solo. O horizonte A, ele está logo embaixo do horizonte O,
quando o horizonte O está presente, né? E eles são os horizontes minerais mais superficiais, então a gente já encontra minerais aqui. Ele até contém matéria orgânica suficiente, parcialmente decomposta, chamada de umificada, e ele acaba tendo uma cor mais escura do que mais a. Tá? Então, uma forma de diferenciar o horizonte A dos demais é quando o solo começa a ficar mais claro, a gente está saindo do horizonte A e indo para os horizontes mais subterrâneos. Esse aqui é o mesmo texto, agora eu estou exemplificando aqui, né, para vocês como que seria essa divisão. Então, a partir daqui, começa o horizonte e ele vem até mais ou menos essa transição aqui, chamada de transição do solo A para o solo B, com mais características de solo. E a partir daqui para baixo, começa o solo B, né, ainda em transição, até ficar totalmente solo B. A gente vai ver daqui a pouquinho. Então, repara que tem uma... Ó, daqui para cima, a gente poderia chamar de horizonte O, né? Vamos agora para o terceiro tipo de horizonte, chamado de horizonte E. Esse horizonte ele pode ou não aparecer. Então, primeiro nós temos que ter essa percepção, tá? Aqui na nossa imagem a gente tem horizonte E, tá? E esses horizontes, eles foram muito lixiviados, ou chamados de eluviação. Quando acontece perda de agente ou de óxidos de ferro e de alumínio. E aí ele acaba tendo, como ele foi muito lixiviado ou eluviado, ele acaba tendo uma cor muito clara, mais clara do que os horizontes acima, que seria o horizonte A, e mais clara do que o horizonte B, que fica abaixo dele, tá? Voltando para essa imagem aqui do A, a gente percebe que tem um horizonte aqui no meio, tá? E o agora se ver aqui nessa nova imagem, a gente percebe cor mais ou menos, uma cor baixo e volta a ficar uma cor mais ou menos. Ter essa característica de um clima, né? Entre as cores mais claras do que esse é o horizonte E. Então fica essa de identificação do horizonte pela sua clara destacada. Esse horizonte E, ele é mais comum em florestas e raramente em... Quando ele se encontra em florestas, a zona logo acima do horizonte B é chamado desse horizonte E, que ele é claramente mais claro. Partindo agora do tipo de horizonte é o horizonte B, de um horizonte A, O, A, durante o processo de formação do solo. Eles sofreram muito suficiente para que a estrutura material de origem não permanecesse mais de... Então, qual seria esse material de origem? Essa rocha matriz aqui, essa rocha mãe. Então, quando a gente fala que ele sofreu o suficiente para não ser mais discernível, quer dizer que ele não consegue perceber as características da rocha mãe nesse horizonte B, tá? Em vários tipos de horizonte B, vários materiais geralmente removidos de horizontes acima, né, se acumulam em um processo chamado de tubiação, que é para dentro, né? Em regiões úmidas, os horizontes B são camadas de máximo acúmulo de materiais, como os óxidos de ferro e de alumínio. Então lembra, lá no horizonte E, agora aqui,
O horizonte E, ele teve uma lixiviação, uma eluviação, ou seja, perda de argila ou óxido de ferro e de alumínio. E o horizonte B, ele tem um processo de iluviação dentro dele dos óxidos de alumínio saindo do horizonte E. Então, o horizonte E perde esses materiais, esses óxidos, e eles acabam caindo, por assim dizer, para o horizonte B. E aí, por isso, eles acabam tendo uma cor mais avermelhada. Isso em zonas úmidas, né? Aqui nós temos um exemplo. O horizonte B a partir de 90 centímetros. Então, bora na régua. 10, 30, 60, 70, 80, 90. Então, o horizonte B ele começa aqui, certo? E, se você reparar, aqui nós temos uma cor clara, mais clara do que o horizonte B. Só que, será que essa camada aqui é um horizonte A ou é um horizonte E? Bora comparar essa camada com a imediatamente acima. Então, a gente repara que essa camada aqui esbranquiçada, ela está mais clara que a parte de cima como que a parte de baixo. Então, nós podemos ter aqui, ó, nessa camada superficial que ainda tem resto de planta, a gente tem a camada O, o horizonte O. Depois, daqui dos 10 centímetros até os 40, mais ou menos, a gente tem o horizonte A, com essa coloração. Dos 40 até os 90, a gente tem o horizonte E, com essa coloração mais clara do que acima e abaixo. E a partir dos 90, a gente tem essa coloração horizonte B. O penúltimo horizonte é chamado de horizonte C. Ele é exatamente abaixo dos horizontes A e B, quando não tem o horizonte E, né? Então pode ter o horizonte E também. Ele pode ser idêntico ou não ao material de origem, ou seja, qual é o material de origem? É a rocha-mãe. Então, como lembrando que o intemperismo ele começa de cima para baixo, tá, gente? Então, o intemperismo ele está descendo aqui, ó. Como ele está descendo, ele afeta primeiro as camadas superficiais. E ele vai afetar por último essas camadas aqui embaixo, o horizonte C e o horizonte R. Como o horizonte C ele está sendo um dos últimos a ser afetado pelo intemperismo, é por isso que pode ainda apresentar características da rocha-mãe, tá? Que é a rocha que está ainda inalterada, sem intemperismo. Quando o horizonte B está abaixo das zonas de maior biológica e não foi suficientemente alterado pela formação do solo, ele acaba apresentando características que não faz com que ele vire um horizonte B, tá? Apesar do horizonte C ser para ser escavado com uma pá, o material do horizonte C muitas vezes mantém algumas características estruturais da rocha-mãe, tá? Então a gente ainda pode encontrar muito material de rocha ainda espalhado aqui no meio do horizonte C. Suas camadas superiores podem, com o tempo, tornarem-se uma parte do solo, se o intemperismo e a erosão continuarem. Então, se o intemperismo e a erosão continuar, as características das suas camadas superiores podem cair e chegar até o horizonte C. O horizonte C ele pode ter característica tanto de baixo como da parte. E para são as rochas-mãe ainda não afetadas ou pouquíssimo afetadas pelo intemperismo, certo? E aqui a gente vai ver alguns exemplos, outros exemplos de figuras práticas para incrementar o entendimento de vocês do assunto. Então, olha só, aqui a gente tem o horizonte B começando em 53 centímetros, por aqui, né? Então, horizonte B daqui para baixo, horizonte A daqui para cima. Nós temos uma camada
aqui de matéria orgânica. E repara nessa coloração aqui novamente mais clara, tanto mais clara do que acima e mais clara do que abaixo. Isso aqui é o horizonte E. Aqui a gente tem o horizonte B iniciando a 25 centímetros. Então, está começando por aqui, certo? Repara que é uma coloração só daqui para baixo. Temos uma coloração esbranquiçada, mais clara do que acima a parte de baixo, ou seja, não temos horizonte E. Então, ele já começa aqui no horizonte O, é onde a gente tem a parte das plantas. Depois desce para o horizonte A e depois já pula direto para o horizonte B. Que a gente tem o horizonte B iniciando cedo, em 15 centímetros. Por aqui, ó. Certo? Na verdade, por aqui. 0, 10, 20. Então fica bem aqui no meio. A gente não tem camadas esbranquiçadas também. Então a gente não tem o horizonte E. Ele já pula do horizonte A, aqui nos primeiros 15 centímetros, para o horizonte B. Repara que bem aqui ele tem uma nova cor. Ó. Daqui até aqui ele tem uma cor e daqui para baixo ele começa a ter uma cor mais clara. Provavelmente essa parte aqui é a parte de horizonte C. Aqui a gente tem o horizonte orgânico, o horizonte A vem até aqui. Não temos uma camada mais clara do que a parte de cima e a parte de baixo. Ah, mas professor, essa parte aqui é mais clara do que a de cima. É, de fato. Só que ela é mais escura do que a de baixo. O horizonte ele é mais claro do que a de cima e do que a de baixo. Então esse daqui não é um horizonte E. Esse aqui é o horizonte B, tá? Então o horizonte A vem até aqui. Aqui começa o horizonte B que vem até aqui. E daqui para baixo nós temos o C. Aqui nós temos um solo muito característico, muito específico. Ele tem uma longa camada de orgânica aqui, ó. Solo muito preto, tá? E logo abaixo já começa uma camada de rocha. Então não tem horizonte A, B, A, E, B ou C. Esse daqui é um solo pouco utilizado. Aqui nós temos uma parte orgânica, onde a gente tem resto de planta. Logo abaixo nós temos o horizonte A. Repara que a gente tem essa coloração esbranquiçada mais branca do que a de baixo, a de cima e a de baixo. Então esse daqui é o horizonte E. Olhando essa daqui para o lado, nós não temos nenhuma letra, né, especificando, mas com tudo o que foi aprendido já dá para perceber quais são os horizontes aqui, né? Nós não temos uma camada branca esbranquiçada mais clara do que a parte de cima e de baixo, então não temos horizonte E. O horizonte orgânico é onde a gente enxerga as plantas. Essa parte escura logo embaixo aqui da grama, né? A gente seria o horizonte A. Essa camada aqui do meio seria o horizonte B. E essa camada aqui seria o horizonte C. Bora agora iniciar a segunda parte do conteúdo, que é a classificação dos solos. A gente viu aqui os horizontes do solo. Esses horizontes eles aparecem em todos os tipos de solo. Só que essa classificação é quando a gente se refere a um solo de forma geral. Tá? Todos os horizontes apresentam tais características que são utilizadas para diferenciar um tipo de solo para o outro. Como é que a gente faz essa divisão de classificação do solo? A gente olha características morfológicas, físico-químicas e também dos minerais presentes lá. A gente também pode verificar aspectos ambientais do local do perfil do solo, que são os horizontes, tais como clima, vegetação, relevo, material origem, que é a rocha-mãe, condições hídricas, características externas ao solo e a relação do solo com a paisagem, para também auxiliar no processo de classificação.
A classificação se inicia com a descrição morfológica do perfil, coleta de material de campo, que devem ser conduzidos em critérios estabelecidos em manuais. São muito relevantes as anotações quanto ao fendilhamento do solo, a presença de fendas, né? O microrrelevo, cores indicativas de oxidação ou de redução, a altura e flutuação do lençol freático, os horizontes ou camadas coesas ou compactadas, a profundidade das raízes das plantas e a atividade biológica ao longo dos horizontes também são importantes fazer a classificação. Nós vamos verificar agora diversos tipos de solo. Então, eles são meio complexos de se decorar, mas bora dar uma olhada aqui. Primeiro tipo de solo é o chamado latossolo. Eles são altamente intemperizados e sem incremento de argila em profundidade, então não tem muita argila. As cores variam de brunadas, avermelhadas ou amareladas, normalmente sendo amareladas. A textura varia de média a argilosa, então se pegar nesse solo, a gente vai perceber ele com característica argilosa. Onde esses solos se fazem presente no Brasil? São os solos que mais estão presentes no Brasil. Então, a maioria do Brasil, 39% do Brasil apresenta o tipo latossolo. O segundo tipo mais presente no Brasil são os chamados argissolos. Eles têm um maior teor de argila nos horizontes subsuperficiais. Então, o latossolo, eles são muito intensificados e sem argila nas profundidades, a argila está mais acima. O argissolo, ele tem mais argila nas partes subsuperficiais, nas partes do horizonte B, né, em diante. A cor dele varia de acinzentada até avermelhada. E ele está presente em 20% do Brasil. O terceiro tipo de solo, chamado de neossolo, eles são solos pouco evoluídos, então a gente percebe, ou seja, eles são solos que sofreram pouco intemperismo. A gente percebe aqui, ó, pela presença de logo a partir dos 40 centímetros, né, de profundidade. Então eles são pouco evoluídos e têm ausência de horizonte subsuperficiais. Tem horizonte O e horizonte A, mas não tem horizonte E, horizonte B, horizonte C, já pula direto para o horizonte R. E eles têm material mineral ou orgânico com menos de 20 centímetros de espessura. Eles estão presentes em 15% do território nacional. O quarto tipo são os plintossolos, são expressivos de acúmulo e segregação de ferro. Então a gente percebe aqui, ó, acúmulo de ferro facilmente. Isso caracteriza, né, o plintossolo. Eles estão presentes em aproximadamente 6% do território nacional. O próximo tipo de solo é chamado de gleissolo. Eles são com chamadas feições reductoras, ou seja, eles estão em condições permanentemente alagadas. Então a gente percebe aqui, ó, uma área alagada e esse solo faz parte da área alagada. Ele é predominantemente argiloso ou muito argiloso e ele passou por processo de oxidação e redução em ambientes por água ou mal drenados. Então, se a gente vê um solo de águas alagadas, esse solo provavelmente é um gleissolo. Eles estão presentes em 4% da área do Brasil. O próximo tipo são chamados de luvissolos. Eles são solos com acúmulo de argila em subsuperfície associado à argila de alta atividade.
ele possui uma fertilidade química natural e ele também tem uma mudança abrupta nessa característica da argila. Estão presentes em 3% do território nacional. O próximo tipo de solos são chamados solos cambissolo. Eles são moderadamente desenvolvidos. Eles têm desenvolvimento incipiente, caracterizados pela pouca diferenciação dos horizontes, pela cor e estrutura. Então, é difícil diferenciar os horizontes desse solo, apesar de que aqui a gente até consegue perceber essa mudança aqui, né? Eles estão presentes em 2,5% do território. Os espondossolos, eles apresentam parte subsuperficial, né, a partir do horizonte, acúmulo de matéria orgânica e alumínio, por não apresentar acúmulo de ferro. Ele tem predomínio também de fração areia. A gente vai ver isso no próximo conteúdo. E eles são solos muito pobres e ácidos. O horizonte B dele, o subsuperficial, ele pode ter cor acidentada e muitas vezes amarelada ou avermelhada. E muitas vezes tem o horizonte E acima dele. Então a gente percebe aqui a característica de ser mais clara do que a parte de cima e a parte de baixo. E é esse aqui. E esse seria o horizonte B, certo? Esse aqui seria o horizonte C, mas pela característica é o horizonte R, direto, parece com rocha. Eles ocorrem em somente 2% do território nacional. O planossolo, eles são solos com abrupto acúmulo de argila em subsuperfície, ou seja, a partir do horizonte B, e apresenta baixa permeabilidade, dificuldade, né, da água infiltrar. A textura dele predominantemente é arenosa na superfície, aqui em cima, e aumenta muito em argila a partir do horizonte B. E a gente percebe abruptamente a mudança da textura. Quando eu falo de mudança de textura, é a gente pegar esse solo com a mão, tá? Então, vamos ter uma textura mais argilosa, então imagina você pegando a areia, você sente os grãos, aí você pode jogar quase que toda a areia fora e ainda assim segurar um único grão de areia que você vai sentir ele nos dedos. Depois, a próxima camada mais fina depois da areia é chamada de silt. É uma textura mais sedosa. A gente não consegue, é mais fina que a areia, a gente não consegue perceber os grãos individuais. E a mais fina de todas abaixo da silt é a argila. São as camadas menores de todas, mais pequenas de todas. E na argila, se a gente molhar ela, a gente vê uma textura que fica meio que grudando na mão. Essa seria a textura argilosa. Os planossolos estão em 2% do território nacional. Vertissolos, eles têm altos teores de argila e baixo grau de desenvolvimento, mas a principal característica dele é que ele se expande quando está molhado e se contrai quando está seco. E aí isso facilita uma grande movimentação de massas do solo. Ver um solo que fica maior molhado e diminui quando provavelmente é o vertissolo. Tem essa característica aqui. Eles se fazem presentes em 100% do território nacional. O nitossolo, eles são solos argilosos e com ausência de gradiente textural. Gradiente textural, imagina um degradê de cabelo. Significa ver as camadas mudando, né, um pouquinho. Isso daqui seria coisa com gradiente
de textura que eu acabei de explicar, né? Então, quando tem gradiente textural, quer dizer que a gente consegue perceber numa camada a areia, numa outra camada a silt e numa outra argila. Mas nesse caso não, nesse caso ele tem ausência de gradiente textural, ou seja, é como se as camadas tivessem a mesma textura, de muito argilosa. E eles estão presentes em 1,5% do Brasil. Nós temos também os xernossolos, eles são solos com cor escura na superfície e alta saturação por base. São caracterizados pela presença de horizonte superficial espesso e escuro, com boa agregação e presença de argilidade. Eles são muito férteis, então isso acaba sendo bom. Então a gente percebe aqui, ó, uma cor muito escura em cima que vai esbranquiçando, né? Eles estão presentes em somente 0,5% do território nacional. Nós temos agora os organossolos. Eles são Então, esses solos eles são caracterizados por altos teores de matéria orgânica. E a gente consegue ver aqui pela cor escura dele. E esses foram os solos. Esse daqui tem uma pequena parte do Brasil, quase que insignificante. E tem esse mapa aqui de solos com mais classificações que eu mostrei para vocês, né? Eu mostrei umas 15, 17, não estou lembrado agora. Mas a gente percebe aqui outras cores, tá? Aqui do lado. Com isso a gente termina a aula de hoje. Tchau, tchau.